lá não tinha estrutura, a gente estudava até a 4ª série. E aí, quando você ia pra 5ª série, você tinha que ir pra cidade. E minha avó tinha uma casa na cidade, que era a casa que a gente chamava casa do sábado, né? Tem gente que tem casa da praia, a gente tinha casa de feira. Então, todo sábado era dia de fazer feira. Então, todo mundo ia pra cidade e ficava na casa da minha avó. Então, minha avó tinha essa casa lá que ficava vazia. Então, quando eu fiz 10 anos, aí eu tive que fazer a 5ª série, aí eu fui morar sozinha na cidade, nessa casa da minha avó. Mas a sua avó não ficava nessa Não, casa? Minha avó morava no campo também. Então você... Era casa de sábado, Vivi. Então, lá pra lá era como se fosse um apoio pro pessoal fazer feira, comprar as coisas, as pessoas passavam por ali, eu imagino, almoçavam, né? exatamente. Almoçavam, Então, descansavam e tal. a sua saída do campo, digamos assim, né, ali da área rural para a cidade foi aos 10 anos, essa Sim. saída. E essa saída foi por conta da 5ª série. Isso, e aí você pra passava estudar. a semana inteira sozinha lá, de segunda a sexta. Passava a semana toda sozinha. Aí eu estudava de manhã, fazia aula de música 5 horas da manhã, 7... quando não era aula de música, era educação física. 7 horas eu tinha aula, aí eu voltava, fazia meu almoço, fazia minha tarefa de casa. 17 horas tinha coral da igreja. A gente tá falando de uma criança De 10 anos. Sim, e à noite, nesse meio período, também fazia meu dever de casa, lavava minha roupa, arrumava a casa, assistia Blossom. Muita responsabilidade pra uma criança, né? Era, e morava sozinha, assim. E nessa época você tinha acesso ao dinheiro, assim? Você ganhava mesada? Você trabalhava de alguma maneira para conseguir grana? Como é que funcionava essa questão do dinheiro nesse período que você morou sozinha? Então, essa foi a melhor, eu diria, porque a melhor fase e a fase mais difícil que eu já passei, né? Quando eu morei sozinha nesses 2 anos, foram 2 anos morando sozinha, a minha mãe só permitiu que eu fosse com uma condição. Se eu conseguisse me manter lá, né? Porque como que eu fazia? Todo final de semana eu ia pro campo e eu levava as coisas de comer que a gente plantava, né? A gente levava batata, verduras, Tudo feijão, orgânico. arroz, farinha, tudo orgânico, né? Só que nem sempre tinha o suficiente para levar, então eu levava pouquinho. E tinha finais de semana que às vezes eu precisava fazer trabalho de escola e eu não ia buscar. Então, por muitas vezes, faltavam mantimentos, né? E eu não falava isso pra minha mãe, porque se eu falasse que faltava... Ia criar uma dificuldade, poderia... Exatamente, eu tinha Você medo de precisava que ela voltar. não deixasse eu ficar lá estudando, então eu não contava. Então, por várias vezes, assim, eu ajudava os vizinhos a lavar uma louça, a lavar o quintal em troca de comida mesmo, de um prato de comida. Eles davam uma exploradinha, mas era uma forma de me ajudar, né? Por muitas vezes, aí... Às vezes meu pai deixava alguma coisa pra mim lá também, minha avó. E aí o que eu percebi? A gente tinha muitos pés de manga, né? Manga verde. Então chegou uma fase que eu peguei, em vez de pedir pra deixar arroz, eu pedia pra minha avó deixar um pacote de açúcar pra mim. E ela passou a deixar açúcar. Aí eu pegava o açúcar, fazia doce de manga verde, colocava, sabe no interior que tem aquelas janelas largas? Sim. Colocava aqueles potinhos de vidro, de plástico na janela. E vendia doce de manga verde. Aí esse doce eu conseguia comprar material para a escola, né? E às vezes alguma coisa ali de comer. Mas foi uma fase, assim, bastante difícil. E você lembra quanto tempo foi essa fase? Essa fase toda, 2 anos. 2 anos. Eu morei 2 anos lá. Sua mãe 10 aos sabia 12. disso? Dos doces, sim, mas que eu passava necessidade, não. Porque eu não falava. Então, sempre que ela perguntava, eu falava assim... Tudo bem. Eu falava, não, meu pai deixou coisa aqui, fica tranquila. Ou eu falava que minha avó deixou, porque eu tinha medo dela não deixar eu ficar lá. Hoje, olhando pra trás, eu acredito que se de repente eu tivesse falado, ela teria me ajudado, me dado algum dinheiro, alguma coisa, né? Só que como eu tinha esse medo de não poder continuar morando lá sozinha, eu não falava. Então, aí eu lembro que eu chegava às vezes do almoço, eu sentia o cheirinho de feijão. E às vezes só tinha farinha, tempero e óleo. Aí eu ia lá na vizinha e perguntava assim, você quer que eu lave seu quintal? E ela falava, você quer comer, né? O podcast mal começou, eu já tô segurando aqui. A história é Corta linda. um pouquinho, corta um pouquinho. Eu não costumo me emocionar pra falar, não.
Acho que é porque eu tô contando aqui, mas pra mim isso é uma história bem normal pra Eu acho mim. que a gente contando, né, a gente meio que resgata, né? A gente vai lá e Mas lembra. pra mim era tranquilo, assim. Aí eu falava, você quer que eu lave seu quintal? Aí ela me dava, né, um prato de comida e eu lavava o quintal. No outro dia ela falava, você quer lavar a louça pra mim? Eu ia lá e lavava. Dona Paula, um beijo, que era minha vizinha. Ela ainda é viva, ela é bem velhinha hoje. Ela tem acho que uns 100 anos, ou quase por aí. Tem Né? alguma Então, história, ô Catarina, que te marcou nesses 2 anos, você uma criança dos 10 aos 12 anos, teve alguma lembrança? Você tem alguma coisa que te marcou? assim, eu acho que específica, mas foi essa situação, assim, né, da questão da necessidade mesmo. Mas, por outro lado, foi onde eu cresci bastante.